Fala, meu querido estudante, eu sou o professor Vitor Piauí e esse aqui é o canal Natureza ao Cubo, junto com os professores Rafael de Física e o professor Kevin de Biologia. Nosso objetivo aqui é fazer com que você gabarite todos os itens de ciência da natureza na sua prova. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. E se você julgar que esse conteúdo aqui desse vídeo é relevante para você, já deixa um like aí para o YouTube para entender que esse conteúdo é relevante e que ele entregue ele para mais pessoas. Eletroquímica é um conteúdo bastante cobrado em qualquer prova de vestibular, seja a prova do Enem, prova do vestibular tradicional da UNB, prova do PAS 3 também, ele é bastante recorrente. Então, o nosso objetivo aqui com esse curso, que começa nesse vídeo pela aula 1, chamado de Eletroquímica Básica, é fazer com que você, primeiro, entenda as bases dessa ciência, dessa parte da química. É muito importante você entender os conceitos básicos primeiro, básicos no sentido não de necessariamente fáceis, mas básicos no sentido de dar base para que você consiga lá na frente aprofundar mais seus estudos, para que você consiga entender cada vez mais sobre essa parte, sobre a eletroquímica, beleza? Então, com isso, só com essas 4 aulas que a gente vai ter aqui no Eletroquímica Básica, você já consegue acertar itens mais tranquilos, itens mais conceituais. A gente até vai fazer alguns cálculos aqui também, certo? Mas a ideia é que você consiga, com esse curso, além de te dar a base, que você também consiga acertar itens tranquilos, certinho? Então a gente vai começar por essa aula 1. O nome dessa aula é Introdução à Eletroquímica. Então a gente realmente vai ver os conceitos mais básicos, os principais, os mais importantes, para que você consiga aí galgar a sua caminhada dentro da eletroquímica, certo? A gente vai apelar aí para a etimologia da palavra, certo? Eletroquímica, ou seja, é uma parte da química que estuda a eletricidade. São reações químicas, claro, estamos dentro do contexto da química, mas são reações que envolvem energia elétrica, seja consumo de energia elétrica, ou seja, a reação gasta energia elétrica, ou seja, mesmo produção de energia elétrica. Com essa reação, a gente consegue obter energia. Dá uma olhadinha aí, ó. Nesse contexto, a gente tem 2 principais dispositivos dentro da eletroquímica. A gente tem o dispositivo chamado de pilha, certo? Sendo que a pilha é exatamente o dispositivo que transforma energia química em energia elétrica. Ou seja, é o dispositivo que gera energia elétrica a partir de uma reação química, ou seja, você tem reagentes se transformando em produtos e essa reação química, ela envolve produção de energia elétrica. E você tem outro dispositivo também chamado de eletrólise, é o que está escrito aí embaixo. A eletrólise é um dispositivo que consome energia elétrica para que uma reação química ocorra. É como se ela estivesse forçando que a reação química acontecesse. Enquanto na reação da pilha a reação acontece espontaneamente e essa reação gera energia elétrica, na eletrólise você usa a energia elétrica para forçar com que a reação ocorra. Ou seja, já estou adiantando para você que a pilha é uma reação espontânea, ou seja, ela ocorre espontaneamente, e a eletrólise é uma reação não espontânea, é como se fosse uma reação forçada, entende? Então assim, esse é um dos principais conceitos básicos que a gente tem, certo? Essas 2 reações, elas envolvem corrente elétrica. De novo, a pilha gerando corrente, tá certo? E a eletrólise consumindo corrente. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai fazer uma eletrólise, a gente precisa, muitas vezes não, né? Todas as vezes a gente precisa ter um gerador, uma pilha, uma bateria que forneça a corrente elétrica para que essa reação de eletrólise aconteça, tá certo? Então, elas são reações inversas uma da outra, certo? Então perceba que para a gente poder falar de corrente elétrica, a gente tem que falar num fluxo de elétrons. E aí aqui entra a parte da química e aqui que entra a parte das reações. Então, o elétron ele tem que sair de um átomo e ir para o outro. Para você ter um fluxo de elétrons, que é a chamada corrente elétrica, tá? Vou fazer aqui uma data vênia para o pessoal da física, inclusive você está vendo até lá, eletricidade básica com o professor Rafael. Lá na física o pessoal fala que a corrente elétrica é o movimento das cargas positivas, tá? Mas enfim, não sou físico, vou me preocupar aqui em definir a corrente elétrica como sendo um fluxo de elétrons, mas é tudo uma questão de convenção, tá bom, gente? O pessoal lá, Rafael, vai te ensinar, vai te explicar melhor essa convenção, por que se trata de cargas positivas, mas pra gente aqui o que importa? Para haver corrente elétrica, tem que haver fluxo de elétrons, certo? Só que os elétrons não vêm do nada, né, gente? Se tem carga negativa, também vai ter uma carga positiva, por isso que tanto faz como a gente define. O importante é que é um movimento de cargas. Aqui
a gente dá uma importância maior para o elétron, certinho? Então, de novo, para haver corrente, a gente tem que ter um fluxo de elétrons. O elétron tem que sair de um átomo e ir para outro átomo. No nosso caso aqui da química, isso pode acontecer por meio de uma ligação iônica, certo? E aí a gente tem até a importância de ter esses conceitos básicos chamados de oxidação e redução. Então, numa ligação iônica, o que você vai ter aqui? Exemplo, você vai ter um átomo de sódio e um átomo de cloro. Se você lembrar lá das suas aulas de ligações, você vai lembrar que o sódio ele tem apenas um elétron na última camada e ele é pouco eletronegativo. E o cloro tem 7 elétrons na sua última camada e ele é bastante eletronegativo. Então, olha que casamento perfeito. O átomo de sódio precisando perder um elétron e o átomo de cloro precisando receber, precisando ganhar esse elétron. Isso é o que a gente chama de ligação iônica. O elétron ele vai sair da eletrosfera do sódio e vai em direção à eletrosfera do cloro, formando uma nova substância, que a gente conhece como cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Percebe? Então, com isso, o sódio ele fica com uma carga positiva, porque ele perdeu um elétron, ele se transforma num cátion, e o cloro fica com uma carga negativa. Ele se transforma num ânion porque ele recebeu um elétron. Então, nesse caso aqui, o que a gente fala? Qual que é o termo que a gente usa para isso? A gente usa o termo oxidação e redução. Basicíssimo, né? É um dos pilares da eletroquímica, são os conceitos de oxidação e redução. Lembra do seguinte, ó, oxidar. O átomo que oxida, ele dá elétrons. Oxidação é dar elétrons. Então, nesse caso, a gente fala que quem sofreu oxidação foi o sódio, o Na, tá? E a gente representa isso por uma equação, certo? Ó, Na formando Na+, que é o cátion que ele está dando origem, mais o elétron. Olha só o elétron indo embora, por isso que ele fica no produto. Percebe aqui? Ó, então, o sódio é quem está oxidando, é quem está dando o elétron. Quem recebe o elétron, que nesse nosso exemplo aqui é o cloro, a gente fala que está sofrendo redução. Então guarda, ó, redução, receber. O elétron fica no reagente. Percebeu? Redução é quem recebe o elétron e na equação o elétron fica no reagente. Lá quem oxida é quem perde o elétron, é quem dá, oxidar é dar o elétron e é quem fica com o elétron lá no produto, quando a gente mostra uma equação, beleza? Então a gente até chama isso de semi-reação. Essa é uma semi-reação de oxidação, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais lá na frente. E essa daqui é uma semi-reação de redução. Para alguém oxidar, alguém tem que reduzir, certo? Para alguém perder esse elétron ele não fica vagando, ele não fica no nada, certo? Ele encontra outro átomo e reduz esse átomo. Então, sempre as reações de oxirredução, oxidação e redução, elas acontecem em pares. Para alguém oxidar, alguém tem que reduzir. Esse elétron ele não fica aí no nada, tá bom? Bom, falando sobre oxidação e redução, a gente tem um outro conceito que é básico também, é basilar aqui no nosso estudo da eletroquímica, que é o conceito de NOx, ou como o próprio nome já está escrito aí, número de oxidação. Então perceba, o NOx ele associa com a carga que o átomo adquire após perder ou ganhar elétron. Então quando o átomo ele perde elétron, ele fica com um NOx positivo, porque é a carga dele, entende? Então o número de oxidação dele fica positivo no momento em que ele oxida. E o átomo, no momento em que ele reduz, ou seja, no momento em que ele recebe o elétron, ele fica com o seu NOx negativo. Por quê? Porque ele fica com carga negativa. Então, a primeira regra do NOx que a gente tem que levar em consideração é isso, ó. O NOx do átomo em íon simples é igual à própria carga do íon. O que é um íon simples? É um íon que só tem um tipo de átomo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Na+, só tem átomo de sódio, Na. Cl-, só tem átomo de cloro, é o Cl-, o ânion cloro, tá bom? Então sempre que você tiver um íon simples formado apenas por um elemento químico, o NOx desse elemento, desse átomo, é a própria carga do íon. Então lá naquele exemplo que a gente deu, ó, o sódio oxidando, gerando sódio mais um elétron. Então o NOx dele é mais um, percebe? Ou um mais, né? Tem gente que representa como mais um, tem gente que representa como um mais, enfim. Então, como ele é um íon simples, ele só é formado por um elemento químico, então o NOx do sódio nesse íon é a própria carga do íon. Já no exemplo lá do cloro, ó, cloro mais um elétron, ou seja, ele está reduzindo porque ele está recebendo o elétron, vai gerar
o Cl-. Lá no Cl-, como ele é um íon simples, formado por apenas um átomo, um tipo de átomo, por um elemento químico, que é o cloro, então lá o NOx do cloro vai ser -1, ou um menos, né? Dependendo aí como você prefira chamar, tá certo? Então daqui eu já vou te chamar a atenção para uma coisa. Olha só o que acontece com o NOx de um elemento quando ele oxida. Tá? Então aqui ó, o NOx do sódio ele está aumentando, ele está passando para um número positivo, certo? Então ele está aumentando. Então os átomos que oxidam, qualquer coisa que oxide, vai ter o seu NOx aumentando. Ao passo que quem reduz tem o seu NOx diminuindo ou NOx reduzindo. É outro macetezinho que a gente usa aí para poder decorar, né? Para poder lembrar desses conceitos. Então quem está oxidando tem o seu NOx aumentando. Quem está reduzindo tem o seu NOx reduzindo ou diminuindo. Tudo isso por quê? Por conta da regrinha 2 aí, ó. O NOx do átomo em substâncias simples é igual a zero. Quando você está com somente um tipo de átomo, que ele não está nem oxidando nem reduzindo, então o NOx dele é zero. O2, o NOx do oxigênio é zero. Cl2, o NOx do cloro é zero. N2, o NOx do nitrogênio é zero. Ferro, né, somente ferro, o NOx do ferro é zero. É a mesma coisa lá no Na e no Cl, percebe? Então o Na, quando oxida, ele tem o seu NOx aumentando, ele sai de 0 para +1. Percebe que ele está aumentando o valor do NOx? E o cloro, quando reduz, tem o seu valor de NOx diminuindo, ele passa de 0 para -1, é um número negativo menor do que 0, tá certo? Então esses aqui são os casos mais simples de NOx. Agora, quando você tiver uma substância composta, ou seja, o átomo ele está ligado com outros tipos de átomos, aí você vai ter que ficar atento na eletronegatividade desse átomo, tá? Então você tem que ficar muito atento com essas regras, porque às vezes você vai precisar calcular o NOx de um átomo quando ele estiver numa substância composta. Quando o íon for simples ou quando a substância for simples, aí é maravilha, é tranquilidade demais. Agora, quando ele está num contexto de substância composta, aí você vai ter que calcular o NOx, tá? Então, quem são essas regras? São alguns átomos que têm NOx fixo, certo? Claro, NOx fixo quando ele está em substância composta, porque quando ele está em substância simples é zero, não tenho o que discutir. Esses NOx que eu vou mostrar para você aqui é quando esses átomos estão em substâncias compostas, estão ligados com outros, beleza? Então, normalmente, átomos do grupo 1, quem são os átomos do grupo 1 da tabela? Lítio, sódio, potássio, rubídio, certo? Vou tomar uma água aqui. Rubídio, césio, o próprio frâncio, que quase não aparece em prova, mas também faz parte da família 1A. Quando eles se ligam com outros átomos, pelo fato de eles serem pouco eletronegativos, eles sempre vão perder elétron. Isso é o mais comum, né? Os metais, quando se ligam com os não metais, eles perdem elétron, ou seja, o NOx dele fica +1. Porque lembra, quem está na família 1 só precisa perder um elétron para poder atingir o octeto, tá? Então, esses elementos que fazem parte do grupo 1 e também a prata, tá? A prata é outro tipo de átomo que só precisa perder um elétron para poder ficar estável. Então, tanto os elementos do grupo 1 quanto a prata, quando se ligam com outros átomos, eles adquirem NOx +1. É o que a gente chama de NOx fixo, tá? Ou o NOx dele é +1, quando eles estão ligados com outros átomos, ou o NOx é 0 quando eles estão na substância simples. Beleza? Da mesma forma, os elementos do grupo 2, quem são os elementos do grupo 2? Magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio também, né? Aparece pouco, aparece mais no contexto de radioatividade, mas são elementos da família 2. E o zinco também, que também não faz parte da 2, mas quando se liga com outros átomos, geralmente ele se liga com átomos mais eletronegativos do que ele, porque eles são metais, então eles sempre nessa briga aí de ligação química eles vão perder elétron. E quantos elétrons? Eles perdem 2. Então eles sempre tendem a oxidar. E nesse caso eles tendem a perder 2 elétrons, por isso que o NOx dele, quando está em substância composta, é +2, tá? São alguns átomos que têm NOx fixo, tá? Vários e vários átomos têm NOx variável, a gente vai ver daqui a pouco. O alumínio tem 3 elétrons na última camada, faz parte lá da família 13, né?
Quando ele se liga com outros elementos, normalmente são elementos mais eletronegativos do que ele, então ele tende a perder esses 3 elétrons, ficando com o NOx mais 3, tá? Então o alumínio é um dos poucos ali que fica com o NOx mais 3, NOx fixo, tá? Ligou com outro átomo, NOx mais 3, certo? Tá sozinho, NOx 0, certinho? Agora vamos lá para o outro lado da tabela, lá para o lado dos não metais, para o lado dos ametais. Olha só, o oxigênio e o enxofre costumam ter NOx menos 2, desde que estejam ligados com elementos menos eletronegativos do que eles. Porque, por exemplo, o enxofre é menos eletronegativo do que o oxigênio. Lembra daquela filazinha, Fonck-Librisky pH? Tá? Vou até colocar para vocês aqui, porque é muito importante que você lembre dessa ordem de eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo é o flúor, depois o oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Quem nunca ouviu isso, né? Então, o enxofre, se você observar, ele é menos eletronegativo do que o oxigênio. Então, é claro, se ele se ligar com o oxigênio, aí ele não vai ter NOx menos 2. Quem que vai ter o NOx menos 2? O oxigênio, certo? Então, sempre que eles estiverem ligados com elementos menos eletronegativos do que eles vão receber 2 elétrons, porque lembra que eles estão lá na família 16, eles têm 6 na última camada, para ficar estáveis, precisam receber 2, tá? Então, quando eles forem ligar com elemento menos eletronegativo do que eles vão receber 2. Por isso que o NOx deles vai ficar menos 2. Menos por quê? Porque estão recebendo. E por que menos 2? Porque eles estão recebendo 2 elétrons. Quando estiverem ligados a elementos mais eletronegativos, no caso do oxigênio só tem o flúor, né? Aí você tem que analisar para saber qual que vai ser o NOx deles, tá? Então a gente fala que é NOx fixo, heteronomútil, né? Depende se ele vai estar ligado com um mais eletronegativo do que ele. Se estiver ligado com um menos, ele vai ficar com NOx menos 2. E o mesmo acontece com os da família 17, só que em vez de ser NOx menos 2, ser NOx menos 1. Quando estiverem ligados a átomos menos eletronegativos do que eles, ou seja, quando eles forem os mais eletronegativos, eles vão ter NOx fixo menos 1. Flúor, cloro, bromo e iodo, certo? Então, quando estiverem ligados com elementos menos eletronegativos, eles vão ficar com o NOx menos 1. E se estiverem ligados com elemento mais eletronegativo? Aí depende, né? Você vai ter que fazer a continha, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Tranquilo? E por fim, o hidrogênio, né? Ele sempre fica separado dos demais. O hidrogênio não tem família, ele não se encaixa em nenhum grupo, ele é sempre um grupo à parte, né? Então o hidrogênio, mas ele segue a mesma lógica, tá? Ele tem um elétron na última camada. Quando ele se liga com elementos menos eletronegativos do que ele, que são os metais, ele fica bem no meio do caminho, né? Então os metais que são menos eletronegativos do que ele, quando se ligam com o hidrogênio pega esses elétrons. Como ele é mais eletronegativo, ele recebe esses elétrons. Por isso que ele fica com o NOx menos 1, certo? Aqui está escrito errado, né? Desculpa, gente. Aqui é que está escrito errado, ó. Coloquei errado. É menos 1 quando estiver ligado a metais. Por quê? Porque ele é mais eletronegativo, então ele vai receber esses elétrons. E vai ser mais 1 quando ele estiver ligado a não metais. Porque ele vai perder esse elétron, né? Então ele vai ficar com um NOx positivo, tá bom? Então, o hidrogênio, só recapitulando para você não se confundir, porque eu acabei me enganando aqui, né? Então, quando ele estiver ligado a metais, os metais são menos eletronegativos do que ele, então ele vai ser NOx menos 1, porque ele vai receber esse único elétron que ele precisa para ficar estável. Quando ele estiver ligado a não metais, aí o NOx dele vai ser mais 1, porque como os não metais são mais eletronegativos do que ele, então ele vai acabar perdendo, né, esse elétron. Fique bem claro, às vezes ele não chega nem a perder, apenas na ligação covalente, o fato de o elétron ficar mais próximo do outro elemento já deixa para esse átomo um NOx positivo, tá? Mas a gente vai aprender isso direitinho quando a gente for fazer o cálculo no próximo slide aqui, ó. Então olha só, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos para a gente calcular o NOx de elementos quando eles estiverem numa substância composta. Elementos que não estão naquela tabelinha que a gente mostrou ali, né? Porque como eles têm um NOx muito variável,
a gente não consegue encaixar eles ali naqueles NOx fixos, tá bom? Então o que eu vou pedir para você? Dá uma pausa no vídeo aí agora, para que você consiga tentar fazer, tá bom? E a gente vai voltar para poder fazer junto com você. Voltamos aqui agora, vou fazer junto com você. Se você não conseguiu, se você ficou com dificuldade, assiste eu fazendo o primeiro exemplo, aí você dá pausa, tenta fazer o 2 e o 3. Da mesma forma, se você não conseguiu fazer o 2, assiste eu respondendo junto com você, dá pausa e tenta fazer o 3, tá bom? Então vamos lá, para a gente poder resolver uma questão desse tipo, né? Na verdade assim, a gente está apenas querendo achar o NOx do enxofre, então dificilmente você vai encontrar uma questão que seja assim, né? Calcule o NOx do enxofre, mas é importante você saber calcular para responder outras coisas, tá bom? Então, ó, se eu quiser calcular o NOx do enxofre no H2SO4, por que o enxofre é quem eu quero calcular? Normalmente quem está no meio aqui da molécula não está naquela tabela, não tem NOx fixo, por isso que a gente precisa calcular. Então olha só, a gente viu que o hidrogênio, quando ele está ligado com elementos mais eletronegativos do que ele, que é esse caso, são dois não metais, enxofre e oxigênio, quando o hidrogênio está nessa situação, o NOx dele é mais 1. Porque como os outros são mais eletronegativos do que ele, eles acabam levando o elétron do hidrogênio, né? Tadinho dele. E o oxigênio, quando está ligado com elementos menos eletronegativos do que ele tem NOx menos 2. Percebe que eu não posso usar o NOx do enxofre agora como menos 2, embora eu coloquei ele lá atrás na tabela com o NOx fixo? Por quê? Porque o enxofre está ligado com o oxigênio, que é mais eletronegativo do que ele. Então, os únicos que vão ter NOx fixo aqui é quem? É o hidrogênio e o oxigênio, só que no caso do oxigênio é menos 2. Beleza. Agora veja só, H2SO4. O H2SO4 ele é uma molécula, ele não tem carga geral, a carga total, certo? Como molécula, ele é uma molécula neutra. Então, se eu somar o NOx de todos os átomos dessa molécula, o resultado tem que dar 0, certo? Então, atenção, sempre que você tiver uma molécula neutra é redundância, né? Sempre que você tiver uma molécula, a soma dos NOx de cada átomo tem que dar 0. Então significa o quê? Você até pode ter cargas positivas e cargas negativas, que é o caso que a gente está vendo aqui. Só que quando você faz o balanço das cargas, quando você faz a soma tem que dar 0, tá certo? Então como é que ficaria esse cálculo? Bom, eu tenho 2 hidrogênios, tá? Não esquece disso. Então 2 vezes mais 1. Eu vou fazer bem passo a passo esse primeiro, para ficar bem tranquilo, tá? Então é 2 vezes mais 1. Vou somar com o NOx do enxofre. Só com o enxofre eu não sei quanto que é. É exatamente o que eu quero descobrir. Então eu vou chamar isso aqui de X, tá? Como só tem um enxofre, então eu vou colocar X somente. Eu não preciso multiplicar o X por nada, porque o enxofre está em só 1, tá bom? Mais o NOx do oxigênio. O NOx do oxigênio é menos 2, só que eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então, mais 4 vezes o menos 2. Fazendo toda essa conta, isso tem que dar 0. Percebe? Então, olha só, 2 vezes mais 1, mais 2, mais x, que é o que eu quero saber, mais 4 vezes menos 2, menos 8. Fazendo tudo isso, tem que dar 0. Mais 2 com menos 8 vai ficar menos 6, só que ele vai passar lá para o outro lado como sendo mais 6. Portanto, x é igual a mais 6. Então, nessa molécula de H2SO4, que é o ácido sulfúrico, o NOx do enxofre é mais 6. Então perceba, no ácido sulfúrico ele está oxidado. Percebeu agora? O NOx dele deu positivo. Então se o NOx dele deu positivo, significa que ele está no seu estado oxidado. Ele saiu do 0, quando ele está apenas em enxofre, quando ele está em enxofre e substância simples. E quando ele faz essa série de ligações químicas com o oxigênio, com o hidrogênio, quando você faz o balanço de tudo isso, o estado final dele é um estado oxidado. Por que eu sei disso? Porque o NOx dele deu positivo. Beleza? Então, se você agora entendeu como é que faz, dá uma pausazinha aí para você tentar fazer o 2 sozinho e a gente já vai voltar para fazer o 2 agora, beleza? Vamos lá para o 2 então? Ó. Calcular o NOx do ferro no Fe2O3. Perceba, o oxigênio está ligado com o elemento menos eletronegativo do que ele.
é um não metal ligado com um metal. Então, eu já sei que o NOx do oxigênio nesse caso aqui, ó, é menos 2. E o NOx do ferro é o que eu quero saber, é o meu X. Como é que eu vou fazer então? Se não tem carga, ó, Fe2O3, aqui em cima não está indicando nada, então não tem carga. A soma de tudo tem que dar 0. Então, ó, olha o meu cuidado aqui agora. Eu não posso colocar apenas X, igual eu fiz aqui com o enxofre. Agora eu tenho que colocar 2x, porque eu tenho 2 ferros, tá? Então, 2 vezes x mais 3 vezes menos 2, porque o NOx do oxigênio é menos 2 e eu tenho 3 oxigênios. Quando eu fizer essa conta, isso tem que dar 0. Então, significa que 2x menos 6 é igual a 0, o que indica que o x é igual a mais 3. Perceba que eu sempre coloco o sinal de mais, né? Porque agora para a gente é importante a gente reforçar que quando é positivo, é positivo. Então é importante deixar o sinal marcado para a gente entender, tá? Então x igual a mais 3. Significa o quê? Que o ferro também está no seu estado oxidado. Tranquilo? Porque o NOx dele deu positivo. De novo, não conseguiu? Agora você entendeu finalmente? Pausa aí para você tentar fazer o 3 sozinho. Só que o 3, antes de você fazer, eu já vou te dar uma dica aqui, ó. Nesse caso agora a gente tem um íon composto, ó. NO3 menos, agora a gente tem uma carga. Então a soma de tudo não tem que dar 0, porque aqui dá 0 quando não tem carga. Nesse caso a gente tem uma carga menos 1. Então quando você fizer o balanço das cargas, a soma tem que dar menos 1, tá bom? Então se você quer fazer e não conseguiu fazer antes, dá uma pausazinha para você tentar fazer o 3 e a gente já vai aqui agora fazer para ver se você conseguiu acertar. Então olha só, o oxigênio está ligado com quem é menos eletronegativo do que ele, que é o nitrogênio. Então o NOx dele é fixo, é menos 2. O nitrogênio eu não sei quanto que é, eu quero descobrir. Então ele é o meu X. Só que no caso aqui eu tenho apenas um nitrogênio. Então somente X mesmo, não tem que multiplicar o X por nada, tá? Mais 3 vezes o menos 2. Porque o NOx do oxigênio é menos 2, só que eu tenho 3, tá? Agora é que tá o pulo do gato, ó. Isso aqui não é igual a 0. Isso daqui é igual a menos 1. Quando o íon for composto, a carga do íon tem que ser a soma dos NOx, certo? Então, nesse caso, por que a soma deu menos 1? Porque a carga do NO3 é menos. NO3 menos é o íon nitrato, tá bom? Então, quando você faz essa conta, x menos 6 é igual a menos 1. O menos 6 vai passar para o lado de cá somando mais 6, certo? E aí você vai ter que x é igual a mais 5. Então, nesse íon aqui, o nitrogênio também está no seu estado oxidado. Claro que eles estão no seu estado oxidado. Eles estão ligados com um elemento que é mais eletronegativo do que eles, que é o oxigênio. Então, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, acaba pegando, atraindo para si todos os elétrons, deixando o ferro lá no Fe2O3, o enxofre lá no H2SO4 e o nitrogênio aqui no nitrato, deixando eles oxidados, aumentando o NOx dele, recebendo os elétrons deles e eles doando esses elétrons. Beleza? Te vejo daqui a pouquinho na aula de número 2. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, vai lá, clica aqui no botão do like, claro, caso você tenha gostado dessa aula, e eu te espero fortemente na aula 2.